Aí, estamos em gravação. Oficialmente inauguradas a nossa aula de hoje. Eu chamo de aula, né? Eu tenho que tirar essa mania. Nosso encontro de hoje. Que bom, que delícia. Que gostoso. Que bom que vocês estão aqui, meninas. Hoje eu e a Vanessa, né, vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Roxo. Tem muitas coisas para a gente conversar, tem muitos assuntos que dentro da enfermagem, dentro da psicologia, eu acho que casam muito, né, Vanessa? Que a gente precisa pensar com muito carinho, muita seriedade sobre esse processo, né? Sim, com certeza. A gente, na verdade, eu acho que é um trabalho em conjunto e muito intrínseco, né? Na verdade, bem interrelacionado, já que eu não sou enfermeira de NEO, mas quando a gente fala de prematuridade, a enfermagem acompanha muito, tanto a mãe quanto o neném nesse processo, e tem a questão da psicologia que traz essa rede de apoio, que muitas vezes a mulher não tem essa compreensão, às vezes as pessoas têm uma dificuldade em entender a ansiedade que gera com um bebê prematuro, né? E o tempo que leva, que às vezes a gente fala de meses em UTI neonatal, né? Não apenas alguns dias. Sim, exatamente. E daí toda a questão também da saúde emocional nesse processo, que acaba sendo muito mais delicado. Antes de vocês chegarem, eu estou tentando arrumar aqui para a gente. Aí. A gente estava conversando sobre essa questão do quanto a saúde emocional, como a Vanessa mesmo trouxe, né, Vanessa? Depois eu deixo você falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu adorei essa parte. De como é uma ferida que não sangra, a gente não vê, né? Então, todo esse processo, às vezes, acaba ficando muito silencioso. E eu também não sou psicóloga da UTI, do processo ali, mas atendendo mães, a gente consegue perceber muitas coisas. Bom, antes de mais nada, eu sou dessas que eu começo a falar, eu me empolgo, deixa eu me apresentar, né? Bom, eu sou Heloísa Feltrin, eu sou psicóloga materna e sou educadora perinatal. Muitas pessoas não sabem o que faz uma psicóloga materna e qual que é a diferença. E quando a gente começa a explicar ali o processo, vai abrindo-se muitas portas. Até o dia que eu estava conversando com a Vanessa, a gente falando sobre isso, né? Essa diferença de um profissional da área materna para um profissional generalista, que atende todas as outras questões. Dentro da área materna, existem muitas questões emocionais que a gente precisa olhar com singularidade. Por exemplo, o parto prematuro. É uma questão que dentro da faculdade, quando a gente estuda e se prepara, não existe um preparo específico para isso. É uma construção, e eu vejo isso muito também dentro da obstetrícia. Não é qualquer profissional que trabalha. Não é uma área para qualquer um trabalhar. Você tem que ter um amor, você tem que ter um respeito, uma dedicação muito grande, porque é o início de uma vida. Qualquer erro aqui, não que nas outras áreas não tenha essa responsabilidade, mas qualquer erro aqui é levado por muitos anos e é uma questão muito séria. Então, eu sou apaixonada desde a infância, assim, eu sempre amei essa área da maternidade. E por isso eu fui me dedicar muito mais para estudar essa questão, para me preparar mais para trabalhar com a área materna. Ao longo do caminho, então, eu estudei doulagem também, para entender mais sobre o parto, que justamente a psicologia não me deu esse preparo, e a consultoria em amamentação também, porque eu sempre tive essa ânsia de entender por que que quando a gente fica estressado, o leite seca. O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que a gente não pode estressar uma mulher que está no pós-parto, né? Qual que é o rolê ali? O que acontece? Então, todas essas questões me motivaram para continuar estudando, para buscar essa área. Faz 5 anos que eu estou dentro da área da psicologia, tiveram muitas idas e vindas, mas a obstetrícia nunca foi uma segunda opção, sempre foi o meu foco, eu amo muito essa área. E quando eu encontrei a Vanessa, já vou deixar você se apresentar um pouquinho mais, mas quando eu encontrei a Vanessa, me brilhou muito os olhos, na verdade ela me encontrou, né? Mas quando a gente conversou, dessa questão dessa parceria que a gente pode trabalhar juntas, porque uma coisa não funciona sem a outra. E para a gente ver a saúde acontecer, nós precisamos de olhar a mulher como um todo. Não tem como olhar só uma questão, isso vale também para o nosso encontro hoje, né? Mas não tem como olhar só uma questão e esquecer de todo o resto. Não tem como só olhar um prematuro que está chegando e esquecer da mãe que existe ali, esquecer do pai, esquecer da família, esquecer de todo o processo que acontece, né? Então, porque existem muitas expectativas, muitas realidades, e falar sobre isso, fazer essa campanha, eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui hoje,
conversando com vocês. Eu espero que vocês fiquem à vontade. Quem tiver dúvidas, pode deixar aqui. Depois esse vídeo vai para o YouTube, mas se você está assistindo depois também a gente, fica à vontade, né? Para entrar em contato com a gente também. É um prazer ter vocês aqui, meninas. Passo a palavra para a dona Vanessa. Olá, meninas, tudo bem? Como a Heloísa falou, eu sou Vanessa, eu sou enfermeira obstetra, tá bom? Há 15 anos já. A obstetrícia veio para mim, na verdade, ela caiu no meu colo, ela não era a minha primeira opção, justamente porque obstetrícia, eu acredito que seja sonho das pessoas. Ninguém nasce querendo fazer obstetrícia, assim, do nada, simplesmente vou cair. Uma pessoa tem um chamado porque gosta muito, ou acontece igual a mim. A obstetrícia me encontrou, né? Eu acabei partindo para a Prefeitura de São Paulo acompanhando gestantes de alto risco. Gostei muito, né? A gente não era ainda formada como obstetra, mas estudava muito. Me encantei pela obstetrícia ali, mudei de ramo, fui para a área hospitalar e caí na obstetrícia de novo. E aí eu comecei a me encantar pela área de parto, pela amamentação, por todo esse universo feminino. Acho que a minha realidade foi essa, né? Eu tenho de histórico, eu tinha já 2 abortos anteriores, então não era algo que eu tinha imaginado, a obstetrícia na minha vida. E aí, quando me caiu ali, eu comecei a me identificar com aquelas mulheres, nunca foi algo tipo, elas têm o que eu não quero ter, muito pelo contrário, eu quero ajudar para que ela possa viver esse momento cada vez mais feliz. E aí eu fui me aprofundando, fui estudar, comecei a estudar muito, acabei parando em 2 grandes maternidades daqui da capital de São Paulo, e indo para a área do alto risco também, e ali eu me identifiquei muito em tratar gestações, e foi ali que eu encontrei a prematuridade. Quando você lida com gestação de alto risco, a prematuridade é algo muito frequente. Infelizmente, né? A gente sabe que algumas doenças levam ao caminho de prematuridade. A gente encontra muito em unidades de semi-intensiva também trabalhos de parto prematuro. Então, tem vezes que a gente consegue segurar o parto, pelo menos para uma idade gestacional em que seja favorável, mas eu nunca vou esquecer o chefe da obstetrícia do hospital que eu trabalhei, no Santa Joana, que ele sempre falava assim, bebê que quer nascer, vai nascer, a gente não segura o neném que quer nascer. E, infelizmente, a gente não tem tecnologia para isso, então a gente vai ver bebês extremamente prematuros nascendo e a gente ainda não tem tecnologia para segurar. Então, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo, né? Porque além de você sobreviver a um parto prematuro, seu bebê sobreviver e ficar bem, não acontecer de novo, né? Então, ali que a gente pesquisava muito as causas, e foi aí que eu entendi o que era o Novembro Roxo, foi ali que eu entendi a necessidade do acompanhamento psicológico, porque essas mães, elas iam todo dia para a UTI neonatal e elas voltavam cada dia de um jeito diferente, né? Então, tinham dias que elas voltavam super felizes, super animadas, era sempre uma gangorra, né? A UTI neonatal, na verdade, é uma gangorra de emoções. Hoje tá ótimo, aconteceu, foi tudo bem. No dia seguinte, olha, tá tudo ruim, não vai bem, e criança, eles são sem vergonha. Então, eles são ótimos para dar susto nos pais. Então, estubou. Por quê? Sozinha. A criança dá uma... tá na incubadora, você acha assim, tadinho, prematuro, pequenininho. Não, arranca a sonda, Eles têm uma força. Eles vão para baixo do lençol. Então, assim, é um mundo muito diferente do que a gente está habituado. E é muito pequenininho, tudo é muito delicado. E a gente não pode esquecer que é a esperança de uma família ali, né? É o legado de uma família. Então, a minha filha, por exemplo, é a minha continuação aqui. Um dia eu não vou estar mais aqui, mas eu espero que ela esteja. Ela vai ser a continuação da minha família. Então, a gente deposita sonhos, a gente deposita esperança nessa criança. E quando a gente fala sobre isso, é totalmente emocional. Porque enquanto o bebê está na barriga, depende da mãe, condições físicas, o que ela pode fazer para ajudar. A partir do momento que o bebê nasce, já não está mais nas mãos dela.
E aí era o que a gente estava falando no começo, acho que a Thaís entrou, que a gente estava falando de controle, de ter que abrir mão do controle, né? Não ter controle sobre talvez aquilo que seja mais importante da sua vida e torcer para que dê certo o tratamento. Eu acho que esse é o maior desafio da prematuridade. Pelo menos desses 12 anos, 8 foram apenas de alto risco. E foi sempre o que eu percebi. Sim, e envolve muitas coisas, né, Vanessa? E que nem você falando ali, eu estava pensando, é um esquema de cuidado que a gente tem que ter com tantas camadas ali, é o pai, é a mãe, é a família, é o bebê, é os profissionais que estão ali também, né? Porque a gente, como profissional, também acaba sentindo muitas coisas, né? E o quanto é importante esse cuidado emocional de todos os lados. Quando a gente fala assim, de se encontrar para falar sobre a prematuridade, encontrar para a gente falar sobre os riscos de acontecer, não tem como não falar de prevenção. Eu acho que esse é o ponto principal de saúde, é a prevenção do processo. É claro que, como você falou, né, Vanessa, um bebê que quer nascer, ele vai nascer, né? Infelizmente, a gente não tem essas tecnologias, e é verdade, mas pensar como a gente pode evitar certas coisas que são evitáveis, certas coisas que são capazes de serem administradas. Porque tem muitas coisas que estão no nosso controle, existem muitas coisas que a gente sim pode fazer escolhas, mas eu sempre falo assim a Carol que está aqui também, ela me ouviu falar essa semana sobre isso. Tem a oração do discernimento, né? Que é saber o que você consegue e o que você não consegue separar umas das outras, né? Porque quando a gente fala sobre um recém-nascido, existe essa questão do cordão, das esperanças, das expectativas, das ideias, do legado, né, Vanessa? Como você mesmo trouxe. Só que quando um bebê não corresponde à expectativa, como a gente faz? Eu acho que a gente pode dar abertura, então, ao nosso encontro hoje, né? Exatamente. Com essa questão. E Vanessa, bom, não sei se você quer tomar a frente, eu vou te fazendo perguntas, a gente vai indo. O que você prefere? Pode ser? Pode ser, fica à Bom, vontade. o que a gente pode pensar, então, como um parto prematuro? Porque, assim, meu bebê nasceu de 8 meses, a gente considera um parto prematuro? Meu bebê nasceu com X questão, ou até, né, deu início de parto, aí tem aquela famosa, né, tem que tomar a injeção para amadurecer o pulmão, né? O que é um parto prematuro? Como é que é essa questão, assim, como a gente categoriza isso? Bom, vamos lá. No mundo ideal, seria a gente não categorizar o parto em meses e sim em semanas, né? Acho que hoje a maioria das gestantes estão vindo mais conscientes sobre semanas de parto. É importante porque a gestação ela é contada em meses lunares, por isso que a gente usa semanas, e não em meses solares. E aí, na hora que você faz a conta, dá errado, né? Sim, Quando você fala, nossa, vou ficar quase 10 meses grávida, né? Porque dá quase isso, as 40 semanas, porque passa dos 9 meses. Mas tem vários mitos sobre prematuridade. Então, a gente precisa entender que antes de 37 semanas, que fica ali perto dos 9 meses, né? Não dá 9 meses completo, mas chega bem pertinho, você tem um bebê prematuro. Agora, esse bebê de 36 semanas, por exemplo, ele não é o mesmo bebê de 28, que não é o mesmo bebê de 24 semanas. Então, eu posso contar como a minha gestação, que era uma gestação de alto risco, e como eu trabalhava mentalmente para conseguir lidar, porque eu tinha um risco de prematuridade. Eu tinha trombofilia e abortos recorrentes que eu não sabia a causa, porque eu estava na investigação e engravidei de novo. Como eu não sabia a causa, podia acontecer. E o meu bebê começou a ficar restrito, então a gente não sabia as causas. Então, a gente tem que entender que de 24 a 28 semanas, a gente tem um bebê em prematuridade extrema. O que que isso significa? As chances desse bebê ter sequela, as chances desse bebê sobreviver com uma qualidade de vida melhor é menor. Mais 24 semanas já é viável. Então, a gente pode escolher duas vertentes, pensar pelo lado ruim ou pelo lado bom.
Eu sempre escolhi pelo lado bom, então eu falava assim, bom, cheguei às 24 semanas, agora já é viável. Tem uma coordenadora que trabalhou comigo, que ela tinha muita dificuldade em engravidar, então ela teve uma gestação tardia, estava grávida, ela era coordenadora da UTI, né, da UTI adulto do hospital que eu trabalhava. E ela estava muito inchada. A obstetra passou, olhou e falou assim, não, você está muito inchada, vamos ver a sua pressão, porque eu acho que você tá chegando com pré-eclâmpsia. Tem alguns sintomas que são bem característicos, ninguém precisa se assustar. É que a gente que é da área da saúde, a gente negligencia a gente mesmo, né, e vai só trabalhando. Não é nada, não é nada, vai passar, tá tudo Se é bem. com um amigo, você já tá fazendo check-up. E aí, assim, o que aconteceu? Ela achava que era do calor, porque trabalhava muito tempo de pé, mas o rosto dela estava com algumas características e a obstetra achou estranho, essa colega, que nem era médica dela, e pediu para ver. E ela já estava com uma pré-eclâmpsia grave, ela nem saiu da UTI, ela verificou pressão lá, ficou internada, fez a sulfatação, que é uma medicação que a gente faz para tentar controlar, né, junto com outras medicações, a pressão, não resolveu, foi para parto com 24 semanas. Então, assim, foi muito rápido, não foi algo que ela teve como controlar, a pressão dela estava vindo estável, foi bem rápido. A filhinha dela sobreviveu, então 24 semanas, super extremo, chance muito pequena de conseguir ficar. A única sequela da filha dela são os olhos. A filha dela tem que usar óculos desde pequena e tem alterações importantes nos olhos. Mas todo o restante, claro, ela faz fisioterapia, demora mais o desenvolvimento dela, porque a gente conta a prematuridade com idade corrigida. Então, ao contrário do que as pessoas falam, seu bebê tem quanto tempo? Você sempre vai ouvir uma mãe de mel falar assim, ele tem um mês em idade corrigida menos tanto, porque não era ainda para ele ter nascido. Ou então, ele tem 1 ano, mas em idade corrigida 9 meses. Porque você não espera que uma criança prematura de 1 ano tenha a mesma coisa que um bebê de 1 ano que nasceu a termo, porque ele ainda está se recuperando daquilo. Então, essa prematuridade extrema, ela é extremamente importante também entender o que ocorre. Quando a gente fala de 28 a 32 semanas, é um outro período que é prematuro também, mas ele é moderado, ele está num risco moderado. As chances já são mais favoráveis. Em geral, é nesse período que a gente consegue colocar o que a gente chama que é o celestone, que é o corticoide. Esse corticoide, ele ajuda no amadurecimento pulmonar, porque os 2 últimos órgãos que amadurecem é o pulmão e o fígado. Como eles demoram para amadurecer, esse corticoide ele não vai atuar no fígado, então você vai ver muito neném prematuro tomando banho de luz, mas você tem a questão do pulmão, que é o que a gente fica mais preocupado. Então, ele ajuda na adaptação. Com 32 semanas até as 36,6, esse bebê é um prematuro tardio, tanto que com acima de 35 semanas, por exemplo, ele já pode ficar até no quarto da mãe, se estiver bem, se nascer bem. Então, assim, o trabalho de parto, se o bebê entrou em trabalho de parto prematuro, ele ajuda muito. O trabalho de parto, ele traz um benefício muito grande para o bebê prematuro. Então, não é ruim você entrar em trabalho de parto prematuro. Porque quando você entra em trabalho de parto, a placenta manda substâncias para amadurecimento desses 2 órgãos. Então, ela já vai falando, olha, acho que vai nascer, se prepara, acho que vai nascer. Não é que vai nascer com 28 semanas e vai estar lindo, respirando, mas ele está preparado para nascer. Agora, é uma outra condição quando a gente fala de um bebê que teve que nascer por um parto cesárea, por uma eclâmpsia, né, por uma questão de diabetes gestacional, ou por uma doença autoimune, enfim. A gente tem, então, essas pequenas alterações, a gente consegue se preparar nessas doenças específicas, mas eles precisam de outros cuidados. O mais importante disso tudo é entender o porquê você entrou em trabalho de parto. Se foi, um exemplo, se foi por pré-eclâmpsia, tudo bem, você já sabe que você teve uma gestação de alto risco, então sua próxima gestação você pode desenvolver eclâmpsia de novo, então você precisa fazer um acompanhamento com um obstetra que entenda, que seja atualizado e que consiga lidar com essas questões. Então a gente está preparado.
O que me surpreende é o número de prematuros que nascem e que as pessoas não sabem as causas, né? A Natália, que essa é a nossa convidada, ela teve um imprevisto, ela não sabia a causa do primeiro bebê. Ela só falou assim, o médico só falou para mim que eu ia ter prematuro para o resto da vida, porque eu ia ter prematuro. Eu falei, tá, mas existe uma coisa que chama incompetência istmo cervical, que é quando o colo do útero, ele não consegue segurar. A gente faz uma cerclagem, nem forma leiga, faz tipo uma amarração com uma linha, puxa, dá um pontinho no colo para ele não ceder. Então, tem muita mulher que tem prematuros recorrentes por conta disso, esse colo não segura, então você coloca, dá esse pontinho, e aí lá perto, 36 semanas, você vai lá e tira esse ponto, porque aí se nascer tá tudo bem. Só que no caso dela, eu perguntei, ela falou, não, ninguém me falou nada. E ela tá grávida de novo, teve diabetes gestacional agora, e ela falou assim, eu estava assustada com a prematuridade, ninguém sabia o que aconteceu. Diabetes tem risco de ser prematura. Ela falou, agora eu tô apavorada, porque eu tô vendo tudo isso se repetir. O que eu acredito, e a gente precisa entender, é que o rastreio de infecção de urina na gestação, ele é muito subnotificado, e é uma das principais causas de prematuridade, sem causa aparente. Quando você vai ver, a paciente estava com infecção de urina, não sabia, porque o que a gente imagina de infecção de urina, que queima, que arde, mas nem toda gestante vai ter esses sintomas. E aí, às vezes, a infecção não tratada, ela sobe, acaba indo para essa região aí uterina, não é que ela vai migrar da uretra, mas são regiões muito próximas, e aí pode favorecer o trabalho de parto. Então, é importante saber, porque se você é uma pessoa que vira e mexe tem infecção de urina, é importante o seu médico saber, para poder acompanhar. Não que toda infecção de urina vai levar para um parto prematuro, mas se isso aconteceu uma vez, a gente também precisa ficar de olho. Então, acho que o mais importante, entendendo essas questões, é tentar entender a causa. E aí, sim, em alguns casos, como eu falei da incompetência istmo-cervical, você realmente vai ter partos prematuros, não tem como. Só que a gente consegue tentar tratar com cerclagem. E a cerclagem é algo que a gente tem disponível tanto no SUS quanto na rede privada. Então, não é algo exclusivo do particular ou pago à parte. As pessoas têm acesso, que elas não têm acesso à informação. Opa, que nem Oi. no meu caso, que eu não precisei da cerclagem, porque nas minhas duas, que o meu colo era curto, mas eu não cheguei a fazer cerclagem, que foi só repouso, que eu também não tive nada, que no meu caso, as duas, foi só sangramento, eu não tive nada. Não tive infecção urinária, não tive nada. As minhas duas, que elas nasceram as duas, 37 semanas. Eu não tive nada, não tive nenhuma, nas duas vezes, nada. Nem infecção urinária, não tive nada que pudesse me causar um alerta. Foi só o sangramento. Uma com 8 semanas e a outra com 9. Então, assim, se eu tivesse uma terceira, provavelmente também tivesse acontecido isso. É que eu não tive coragem de engravidar uma terceira. Eu já parei na segunda porque eu falei, não vou correr o risco. Então, assim, foi com inibina, fiquei de repouso e não cheguei a ter nenhuma das duas prematura. Porque também, com 37 semanas, ela já... Então, assim, e as minhas são mais antigas, né? Uma tem 16 e a outra já tem 20. Não sei como seria agora, mas também foi um sufoco. Eu acredito que a gente fala muito de tratamento conservador, né? Que é o repouso. Quando a gente tem o colo curto, o sludge, que é uma infecção do colo, hoje a gente consegue detectar pelo ultrassom também, é uma das causas de parto prematuro. A gente sabe que a mulher que fica de pé, a mulher que trabalha também de pé muito tempo, o bebê acaba pressionando. Então, gostando ou não,
esse bebê acaba, a mulher acaba tendo que se afastar, porque não é que, isso vai, que eu sei que tem muitos estudos que falam que não tem uma correlação do repouso com evitar o parto prematuro, mas se o colo está curto e o bebê começa a empurrar, e aí você passa por estresse, a gente sabe que tem contração nesse período, não dá para pagar para ver, né? Essa é a verdade. Então dá para você ficar pagando para ver. Então é mais fácil você prevenir com um tratamento conservador, né, e deixar essa mulher ali, do que de repente ela fazer um esforço no trabalho e entrar em trabalho de parto. Sim, correr o risco, né, Vanessa, vamos deixar aqui para ver o que vai acontecer, não é verdade? A Thaís comentou assim, oi, uma dúvida. No meu caso, eu tive um aborto, 18 semanas, uma formação, mas agora estou grávida novamente, de 17 semanas. Tenho lúpus, nossa, eu tô com meu óculos tá sujo. Tem lúpus eritematoso sistêmico renal. Tem Isso risco de parto prematuro? Tem. Tem risco de parto prematuro por conta da questão renal. Tudo que a gente fala renal é questão de corticoide. Você sabe dizer se essa má formação que você teve estava relacionada à autoimune ou foi... Porque assim, a gente sabe também que, infelizmente, pode acontecer má formação no desenvolvimento fetal. Você chegou a procurar a causa, Thaís? Se você quiser responder pelo som, fica à vontade, tá bom? Não precisa abrir a câmera, enfim. Fica à vontade. Oi, tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. A Renata que me indicou vocês. Sim. Bom, bem-vinda. Obrigada. Então, a outra gestação foi por má formação, mas a gente chegou a fazer NIPT, tudo, foi uma chance em 1 milhão, assim, segundo os médicos, não foi nada nem devido ao lúpus, nem devido a nada, graças a Deus, assim, não foi nada nesse sentido, foi uma chance em 1 milhão mesmo. Então tá. É que assim, Thaís, toda doença que é autoimune, ela pode se manifestar de formas aleatórias. O problema é que na gestação, a autoimune, ela se manifesta, tanto que a gente brinca que gestante fica alérgica, gestante tem dermatite. Existem algumas doenças autoimunes que começam a se manifestar, inclusive depois que a mulher fica grávida, por causa da diferença hormonal. Então, precisa ter um acompanhamento bem rigoroso com o endócrino. Acredito que você já tenha um endócrino por conta, não sei se você faz nefro também, provavelmente. A equipe tem que estar bem fechada. Pode falar. Não, eu faço com endócrino, não faço. Eu faço com a nefro e com a reumato, né? A reumato, tá ótimo. Isso. Então, tá ótimo. Por que eu digo isso? Porque, assim, a reumato e a nefro tem que estar bem... como é que eu posso explicar? Elas têm que estar conversando bem certinho, porque o lúpus na gestação, como ele é muito sensível, né, principalmente a questões emocionais também, a gente sabe que o lúpus ele tem essa função, a gestação a gente tá, a hora tá bem, a hora não tá, né? Ela tá. Então, a gente tem... né? Exato, você fica mais sensível, mais sensibilizada. Então, pode acontecer, tá? Toda paciente com lúpus vai ter um parto prematuro? Não. Se o lúpus estiver bem controlado, se as dosagens estiverem bem certas, principalmente essas de sistema renal, que o corticoide está bem trabalhado, dá para seguir. Eu não sei como o seu obstetra está seguindo, até quantas semanas ele comentou com você que é até onde vai levar a gestação. As pacientes que eu acompanhei de lúpus, elas iam entre 36 e 37 semanas, tá? Mas essa é uma conduta do obstetra, e aí é ele quem tem que avaliar com você e fechar com a sua nefro e com a sua reumato. Como eu falei, 36 semanas é super tranquilo de fazer parto, 36, 37 semanas. No mundo ideal, não é o que a gente gostaria, mas dentro da nossa realidade é o que a gente pode sonhar. Então, como eu comentei, sim, existe um risco de parto prematuro.
Mas se ele estiver bem controlado, se reumato está acompanhando todos os marcadores de lúpus e eles estiverem estabilizados, você pode ficar mais tranquila. Você está de 17 semanas agora? E está controlado o lúpus? Tá bem controlado, assim, até a nefro falou, nossa, seus exames há uns meses atrás estavam um pouquinho variados, né, mas agora eles estão excelentes, graças a Deus. Então, assim, ela até falou, né, que eu posso ver para tentar fazer um parto normal, tentar levar até onde conseguir e tudo mais. Então, assim, aí você falou do lúpus, eu fiquei um pouco preocupada, porque minha mãe, na verdade, acabou meio hereditário, minha mãe tem lúpus, né? A minha irmã também teve, a minha mãe me teve na 28ª semana. E a minha irmã também nasceu prematura, e a neném da minha irmã também nasceu prematura, porque ela teve pré-eclâmpsia. E daí, por isso que eu fiquei meio em dúvida também. É que assim, tem que ser um pré-natal muito bem acompanhado, não é contraindicativo de parto normal. Na verdade, poucas coisas são contraindicativas de parto normal, tá? Lúpus não é uma delas. O que a gente precisa é monitorar, porque como o seu lúpus se manifesta no rim, a gente pode sim ter uma alteração de pressão. Então, precisa acompanhar direitinho a pressão, fazer como eu falei, é fazer um pré-natal bem direitinho. Você está indo quantas vezes no obstetra? Eu tô indo uma vez por mês, mas no nefro também, uma vez por mês, e praticamente todo dia fazendo medição de pressão. Por enquanto tá 10/7, 11/8, então a gente tá se mantendo mais tranquilo, assim, agora. Olha, tá indo tudo bem. Onde fica o sinal de alerta são nas 22 semanas, tá? Então, vai monitorando todo dia. Não é uma regra, mas em geral, as manifestações que tendem a acontecer de maneira mais grave, elas ocorrem ali perto das 20, 22 semanas. Tem uma tendência de que se você desenrolar esse período até umas 24, 25 semanas de forma estável, do jeito que está agora, a tendência é que a sua gestação seja mais estável e você consiga levar ela mais para frente, tá? Mas tem esse período aí que a gente precisa prestar atenção, que é no finalzinho do segundo trimestre da gravidez, que aí você vai colher de novo os exames, os marcadores e fazer todo o acompanhamento de novo. Ah, beleza, então. Obrigada, viu? Imagina. Que Mais legal. alguma coisa? Aproveita. Bom, e como é importante. Que bom que a gente está tendo essa conversa, né, Vanessa? Que gostoso. Sim. Às vezes são coisas assim que... como que a gente chega e aborda um profissional? Como é que a gente chega e aborda essa dúvida? Como que a gente tira isso? Então, ter esses encontros, assim, eles são tão ricos, tão valorosos, é tão importante. Então, assim, Thaís, se você tiver mais alguma dúvida, aproveita, tá? Essa é a hora. Bom, e a Vanessa estava falando em relação a todas essas questões e os impactos, né? E como é que fica a saúde emocional de alguém que está esperando o seu bebê? A gente sabe, como a Vanessa estava aqui falando, né? Já tem uma sensibilidade maior em relação à gestação. Uma pelas alterações hormonais, pelas variações, e outra pela modificação do cérebro. O nosso cérebro, ele muda durante a gestação, a ponto de que tiveram alguns estudos no Reino Unido de que eles fizeram comparações com cérebros de mulheres que estavam grávidas e cérebros de mulheres que nunca estiveram grávidas. E mães, na verdade, né? Então, até 5 anos depois do parto, eles conseguiam identificar qual era a mulher que tinha sido mãe, devido a tamanha mudança cerebral da estrutura cerebral mesmo. Então, a gestação, ela não é só a barriga crescendo, ela não é só a chegada do bebê, são muitas coisas. Isso quando a gente fala de uma gestação, assim, normal, né? São várias alterações que acabam acontecendo ali. E olhar, por exemplo, a saúde emocional dentro desse processo, pensar...
eu sempre dou um exemplo assim, eu acho muito engraçado, né? Você imagina a mudança cerebral que precisa acontecer para a mulher ter vontade de comer um tijolo e ficar muito contente comendo isso, né? Comendo um tijolo, esponja, sabão, né? Gasolina. Gasolina, exatamente, coisas que não têm valor nutricional nenhum. O nome disso é pigalomania. Uhum. É um transtorno emocional em relação à alimentação de coisas que não tem valor nutritivo, né? Não é comer melancia com limão, é comer, que mais? Sei lá, chips com ketchup, não tem nada a ver com isso, é coisas que não têm valor nutricional. Então, eu trago esse exemplo para a gente pensar o quanto essa mudança cerebral, ela é sensibilizadora, né, no processo da gestação. Então, quando a gente pensa num parto prematuro, a gente tem uma alteração cerebral, uma alteração física que está acontecendo ao mesmo tempo. Como fica a saúde emocional da mulher, né? Esses dias estava atendendo uma gestante, ela estava falando assim, nossa, Elô, eu não conseguia chegar perto do meu marido, eu tinha nojo dele, eu tinha raiva dele, eu queria que ele morresse, sumisse da minha frente, mas se ele ia muito longe, eu ficava irritada, porque daí ele tinha ido muito longe e eu queria ele de volta comigo, né? Opa, pera lá, então vamos conversar sobre isso, né? Então, todas essas alterações, elas vão para o parto também. Então, quando a gente fala sobre se preparar para um parto, é saber o que está acontecendo com o seu corpo em cada momento. É claro que quando a gente fala de uma gestação com as 42 semanas, que seria um estado de graça perfeito, né? Mas quando a gente fala disso, é fácil falar da preparação, com 30 semanas, então eu começo a me preparar para o parto, para a amamentação, eu começo a descobrir esse mundo, né? E aí você tem as expectativas, eu não vou procurar isso agora, até porque nem é interessante, você está focado em outras coisas, você quer ver a barriga crescendo, quer começar que as roupas. Eu tenho uma gestante que é assim, ela fala assim: nossa, não vejo a hora da minha barriga crescer para começar a comprar roupa nova, roupa de grávida. Ai, eu acho isso tão legal, né? A barriga crescendo, marcando. Então, a gente não está preparada para viver isso. É outras fases, existem outras expectativas acontecendo naquele momento. Quando a gente tem um parto, vamos pensar assim, quando tem uma condição de saúde já que dá sinais de que vai haver um parto prematuro, saúde. A gente pode pensar que existem questões que a gente pode sim, opa, pera lá, eu acho que eu vou precisar me preparar antes do tempo, vai precisar acontecer tal coisa, mas quando a gente tem, por exemplo, um colo de um útero que não está sustentando esse bebê, nem sempre essa mulher vai ter esse conhecimento, como a Vanessa trouxe. Nem todos os profissionais dão esse apoio e às vezes muitas coisas podem acontecer que geram muitas expectativas e muitas frustrações. Quando a gente fala sobre saúde emocional dentro de uma gestação, dentro de um parto, dentro de uma prematuridade, a gente precisa pensar que eu acho que o ponto principal é o rompimento de vínculos muito cedo. É uma expectativa que se criou que não se supre, principalmente quando a gente fala de uma internação, de um bebê que vai precisar de uma UTI, de um bebê que está precisando de medicamentos, quando não um procedimento, né, mais invasivo, uma cirurgia ou algo do tipo. Eu tive uma paciente que a bebê dela teve uma malformação cardíaca, então ela precisou de um procedimento logo após o nascimento. E a bebê precisava nascer prematura, porque eles precisavam, não podia, em hipótese alguma, deixar ela entrar em trabalho de parto, porque se ela entrasse em trabalho de parto, poderia acontecer muito sofrimento, porque a neném não teria força cardíaca para suportar o parto. Então, eles não poderiam deixar ela, a mãe, né, no caso, gestante, entrar em trabalho de parto. Então, ao longo desses meses de gestação dela, né, das semanas de gestação, a gente ia fazendo esse acompanhamento e sempre tinha muita angústia, muito desespero, um medo muito intenso em relação a perder a filha. Era um mix de sentimentos, né? Então, assim, dentro do acompanhamento psicológico, a gente tenta trabalhar essa realidade, mas a realidade é muito dura, é uma realidade que a gente não quer viver, né? Então, eu sei e é fato que a minha filha vai precisar nascer e vai precisar da UTI urgentemente. Ela vai sair do meu colo, eu vou ver ela
nem vem no colo, na verdade, né? Nem precisava da cirurgia automaticamente. Então, vai ter o parto, a gente vai ver ela, vai tirar uma foto e ela já vai para a cirurgia. É isso, né? Como a gente lida com esse contato? Porque eu quero que o meu bebê venha para mim, eu quero sentir o cheirinho dela, eu quero ver as características, eu quero ver o pezinho, se vai ser parecido com um pãozinho, se vai ser um pezinho magrinho, como ela vai ser? Ela é parecida com quem? Então, todas essas expectativas geram naturalmente muitas angústias. Quando a gente fala de processo de depressão pós-parto, por exemplo, a gente não pode avaliar só nasceu, então a partir de agora considera-se depressão. Mulheres que vêm de violências, por exemplo, na infância, violências físicas, sexuais, ou passaram por outras questões depressivas, né, outras marcas, outras mágoas que deixaram essa questão depressiva, mesmo que esteja em remissão, que é quando a doença não está ali presente, né? Então, mesmo que ela já tenha superado, passou águas passadas, dentro de um processo emocional na gestação, podem ser resgatadas muitas coisas antigas. E aí a gente tem que ter um cuidado em dobro quando existe essa situação. Então, assim, falando de profissional para mães, quando a gente fala sobre esse cuidado, nós temos que pensar, e eu escuto muito isso das gestantes, né? Ah, mas o meu bebê está sentindo tudo que eu sinto. Sim, ele está. Mas não é esse o foco. Você também está sentindo, né? Consequentemente, ele vai sentir também, porque tudo que você ingere e coloca no teu corpo, ele vai sentir. Mas e você? Porque se você não está estruturado emocionalmente, o seu bebê também não vai estar, né? E essa é uma questão muito legal para a gente pensar, porque com essa minha paciente, por exemplo, quando essa bebê nasceu, ela tinha muito medo de chegar perto da bebê, muito medo de falar com a bebê, muito medo de pegar no colo, de toda a situação. É claro que depois de uma cirurgia, na UTI NEO, tem muitas coisas que são restringidas, né? Não dá para a gente também voar a imaginação e não é assim. Mas dentro das possibilidades, trabalhar as possibilidades, né? Então, temos duas opções, ótimo, vamos pensar nelas. O que a gente pode aproveitar disso aqui? E ela sentia muita culpa, muito medo, medo de ter culpa por ter engravidado, medo da bebê agora, o que a gente faz? E quando ela nasceu, enfim, lá na UTI NEO, ela não chegava perto, e um dia a gente começou, assim, conversando, eu falei para ela, por que você não canta para tua filha? Você cantava para ela quando você estava grávida, canta para ela. Por que você não conta para ela como é que tá a irmã em casa? O que está acontecendo com o pai? Conta para ela não sabe. Nesses processos parece bobo, assim, até ingênuo, falando, mas ela nem está entendendo. Não, ela não está, ela não sabe o que significa a palavra mãe, ou o que significa a palavra filha, ou ela não entende. Mas a voz, o som, o timbre da nossa voz. E é uma das coisas que a gente esquece, né? Falar, mas meu filho está tão estressado. Mas como é que você pega ele? Pega assim, ai, você acha que ele não sente? É claro que sente, né? E cantar para um bebê na UTI, com um bebê na gestação, enfim, eles sentem as nossas vibrações, eles sentem a nossa energia sendo depositada ali, a forma que você fala, o carinho que você traz, todo esse cuidado. Essa é uma das formas de a gente amenizar esse estado emocional também, porque você começa a criar um vínculo de outra forma. É claro que toda mãe, ninguém acorda de manhã pensando, nossa, como eu queria ter um prematuro, ai, como eu queria que meu bebê fosse para a UTI, ai, que sonho, nossa, eu queria tanto uma cirurgia no recém-nascido, ai, consultar com fedologista e sair de lá com 35 diagnósticos diferentes, né? Ninguém vive isso. Mas quando a gente começa a trabalhar a realidade, elaborando os lutos, elaborando até onde nós conseguimos ir, a gente tira esse peso de culpas e traz responsabilidades. A gente é responsável até um certo ponto, né? Responsável, eu digo assim, você pode cantar, você pode falar para o teu filho, você pode contar histórias, contar de você, falar. Isso é a responsabilidade. E isso, quando a gente fala de prematuridade, a gente fala sobre esse crescimento de vínculos. Não teve o primeiro contato, a golden hour, que a gente fala que é a hora dourada, que é tão importante para a criação de vínculos, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que acontecem as coisas, né, Vanessa? Mas é um momento de vínculo ali, de adaptação, enfim, do cérebro também entendendo que, opa,
esse neném nasceu, agora vai acontecer isso, nós precisamos desse processo. Mas, quando a gente não tem isso, nós precisamos criar esse vínculo de outras formas, fazer esse reconhecimento do bebê de outras formas. A dor, o luto, o sentimento, ele vai existir ali, mas é preciso também que a gente se concentre nisso. O que de melhor podemos fazer aqui agora? Até porque, quando a gente fala sobre os impactos emocionais, eu lembro sempre que essa minha paciente mesmo, a filha dela acabou pegando uma bactéria, infelizmente ela não resistiu, foi por complicações extremamente nada a ver com parto, nada a ver com a situação. Depois eles descobriram que era uma bactéria que tinha outros bebês também tinham pegos, então era uma questão assim, nada a ver com o parto em si, né? Mas ela trazia assim, as pessoas perguntam para mim se eu rezo, se eu rezei, porque eu deveria ter rezado. Ah, olha só, eu rezei, olha minha filha, como é que ela tá, né? Então, existe na nossa sociedade como um todo um despreparo. Enquanto a gente estava fazendo, né, quando a gente começou a falar sobre esse tema, de trazer, eu fui pesquisar algumas coisas, dados, eu gosto muito disso. São 300 mil crianças, mais de 300 mil que nascem todos os anos. 300 mil crianças é muita coisa, muita coisa. Como que uma sociedade como a nossa não sabe lidar com isso? Essa é uma das coisas assim que eu me pergunto muito, porque ó, nós somos em 4 pessoas contando nós duas, né, que estamos aqui falando. As informações elas não chegam para quem deveria. As pessoas têm dificuldade em abrir uma porta e aprender coisas novas. Então é muito fácil ficar no automático. E é por isso que existe tanta dificuldade em relação as pessoas entenderem o que é empatia, o que é se colocar no lugar do outro, e a gente, como mães, como profissionais, como pessoas, nós precisamos colocar esse filtro. Nós precisamos ensinar para as outras pessoas como a gente quer ser tratado, como deveria ser as coisas, né? É claro que, enfim, essa é uma outra condição, uma outra situação, mas a gente também precisa pensar nos impactos, né? Já vou devolver a palavra para a Vanessa, porque senão eu vou ficar aqui a noite inteira falando sozinha. Mas da questão do estresse pós-traumático, né, Vanessa? Essa é uma questão, assim, muito, muito importante. Uma vez que a gente tem um estresse, isso acaba virando um trauma, uma marca, uma angústia, uma insegurança. E aí essa é a diferença de um estresse, porque estresse a gente tem o dia todo, né? Coisas que tiram a gente do sério ali são estresses, coisas que saem do nosso normal. Mas um estresse que gera um trauma é um estresse que toda vez que você lembra daquilo, te faz emocionalmente, que é quando a gente tem sensações físicas, né? Suor, tremor, dor de barriga, acabam emocionalmente afetando você. Então, um estresse pós-traumático, após um trauma, um parto prematuro, uma intervenção que não estava dentro dos planos, eu estou aqui, sei lá, com as minhas ideias de um parto natural e aí, de repente, precisa uma cesárea, ou eu estou com as ideias da cesárea e, de repente, é um parto natural, e aí todas essas questões que geram estresse também, a gente precisa levar com muita seriedade, porque isso afeta e impacta muito no vínculo com a família, com o marido, com esse bebê que chega ali também, e podem despertar várias situações, né? Essa separação muito cedo. E agora sim, Vanessa, para a gente não se prolongar muito mais, né? E a palestrinha aqui não fica falando sozinha, conta para mim assim, como que a gente pode ver, no seu ponto de vista, um planejamento para prevenir um parto precoce. Existe uma forma que a gente pode fazer isso? Através do conhecimento, é só dar um ponto ali no colo do útero, cuidar com sal na comida, né, para não ter pressão alta. Como que a gente pode pensar assim, que pode ser um ponto assim, olha, isso aqui é legal para a gente, pelo menos, tentar a prevenção? Ó, antes de eu falar, Elô, só dando um gancho sobre o que você falou sobre, é muita gente que tem parto prematuro e a gente não sabe lidar. A gente não sabe lidar com aborto. E 30% de todas as gestações, 30% não vão para frente, né? Só que o que a gente tem? A gente tem infelizmente, né, é uma ditadura social em que, olha, só vou divulgar minha gravidez com 12 semanas, porque eu não quero que ninguém... É como se fosse
um pecado mortal você falar, olha, engravidei. Ah, mas eu vou falar pelas minhas experiências anteriores. Eu engravidava, no último não, tá? Porque eu já estava calejada. Mas no começo, eu não via problema de falar. Ninguém, assim, próximo a mim tinha abortado, e ainda que tivesse, não era um problema. E aí, quando eu perguntava, ao invés de ficar feliz, as pessoas falavam assim, mas já fez ultrassom? Já não sei o que lá? Mas você tá contando assim? Com quanto tempo? E aí eu abortava e o pessoal falava, tá vendo? Mal olhado. Gente, pera. Então, e aí a mãe que sofre um abortamento, ela não pode passar por um processo de luto. Ela não tem esse direito. Porque, mas o bebê nem nasceu, mas eu estava grávida, eu me senti mãe. Posso não ter sentido o bebê mexer, mas eu estava grávida. Só que você não tem o direito de viver esse luto. Você tem 15 dias após o abortamento para voltar a trabalhar e vida que segue. E ninguém quer falar mais sobre isso. Ninguém quer saber se você está bem com isso ou não. Né? Você tem direito à licença maternidade depois das 22 semanas, porque aí é considerado parto. É como se a mulher, antes daquilo, não ficasse grávida, não ligasse para aquela gestação e tá tudo bem, a vida que segue. E quando não precisa fazer procedimento, né, Vanessa? Não, assim, 3 dias de atestado e olha, vai embora e ó, tchau, obrigada. E aí você tem o julgamento do empregador, você tem o julgamento da sociedade em geral. Às vezes a sua família tem sempre um familiar que não sabe o que falar, e vai falar assim, mas daqui a pouco você tem outro. Sim. Dá vontade de falar para a pessoa que tem 2 filhos, falar assim, se morrer um, fica outro no lugar. Tem outro. Qual é o problema? Quando não? Ai, que bom que perdeu cedo. Podia ser pior. Sim, então assim, a gente vive nessa sociedade em que a gente não tem direito de passar pelo luto da perda. A gente, por exemplo, um prematuro extremo de 24, 25 semanas que morre, as pessoas não sabem o que falar. E assim, às vezes é um abraço, não precisa falar nada, porque você não vai ter nada de bom para falar naquele momento. Dá um abraço, pergunta se aquela mulher está precisando de alguma coisa. É isso, não precisa ficar falando, nossa, sinto muito, ou palavras bonitas. Tem muita gente também que envolve a fé, a religião nisso, e tem pessoas que não acreditam, que não compartilham essa fé. E aí, quando você tem a mesma fé que a pessoa, é um acalento. A fé. Então, eu pensar que um dia eu vou ver o meu bebê, minha estrelinha, pode ser muito bom para mim, se eu acredito nisso. Se eu não acredito, vai ficar irritada. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade com a mulher que está vivendo isso, com a mulher que está vivendo uma gestação em que ela sofreu um parto prematuro e tem aquele bebê naquela condição. Porque o que a gente precisa entender é que essa gestação, esse parto e esse bebê, não existe ensaio reborn, você postar no Instagram, isso não faz parte da sua realidade. O ensaio gestacional que de repente você pensou em fazer com 32 semanas, com a sua barriga plena e você no ápice da beleza, não vai rolar. E aí é você saber trabalhar com isso e entender que também está tudo bem, que isso... Hoje eu acho que a gente vive uma sociedade em que se você não tirou uma foto e não postou, você não viveu aquilo. A gente vive, as nossas experiências têm valor. E às vezes a gente não está perdendo tempo compartilhando isso nas redes sociais, mas a gente está vivendo aquilo que é importante. Né? E isso a gente precisa falar, precisa intensificar, precisa aumentar a empatia das pessoas com relação a isso, em que, às vezes, a mulher está num momento muito delicado ali, com o bebê, às vezes, entre a vida e a morte. Sim. E ela não quer ouvir que ela é nova e que ela pode tentar de novo. Ela não quer ouvir isso. Isso é uma das piores coisas para se falar para uma mulher que acabou de perder ou que está com um bebê entre a vida e a morte. É a pior coisa. Porque é como se você fosse substituir uma pessoa pela outra, né? Então, não existe. Então, assim, só fechando, Elô, aquilo que você falou é exatamente isso, é trabalhar com a empatia e eu falo isso porque eu ouvi isso dos profissionais. Meu primeiro abortamento foi na verdade, é perda gestacional, tá, gente? Nem Sim. É abortamento. Minha primeira perda gestacional foi com 24 anos, então eu realmente era nova. E aí foram 2 médicas avaliarem meu ultrassom, porque eles não sabiam se o bebê tinha desenvolvido, se não sabia, então você fica ali olhando para o teto, com transvaginal, que já é uma situação horrorosa,
E aí, daqui a pouco, elas falaram que tinha ido a óbito. Gente, eu nem fiz escândalo, não fosse um problema se eu tivesse. Mas eu comecei a chorar, porque eu recebi a notícia do óbito. E aí eu tava assim, só limpando minhas lágrimas, esperando elas terminarem. Eu acho que o desconforto é tão grande do luto alheio que elas precisavam falar alguma coisa ali. E justamente o que eu ouvi das médicas do ultrassom foi que eu era muito nova, que eu podia tentar de novo. Eu tinha acabado de receber a notícia que eu tinha abortado. E aí, olha, mas você é nova, você vai tentar de novo. Eu só queria sumir daquele lugar, eu queria sumir daquele hospital, eu queria ir para minha casa. É tudo que você mais quer nesse momento é pensar em fazer outro filho, né, Vanessa? Nossa, poxa, por que ninguém me falou antes, né? E aí eu ouvi coisas, gente, do tipo, olha, com a curetagem, o útero fica mais limpinho, você... É nesse nível que a gente escuta. Então, precisa de sensibilidade, precisa entender que, às vezes, a sua opinião não interessa para outra pessoa, porque realmente ela não está interessando naquele momento. Né? É sobre o outro, não é sobre você, é sobre o outro. Ó, a Thaís colocou aqui que o médico dela falou até final do ano que vem eu quero ver você de volta com um novo bebê. Ai, que sensível. Poxa. Olha, não sei, Thaís, assim, mas se você confia muito nele ou se é algo assim, mas eu teria trocado de médico. Eu teria, assim, porque é muito. Trocou muito bem, ó. Parabéns. Porque é uma coisa muito íntima, sabe? É diferente que nem a Vanessa falou assim, de você acolher, de você perguntar, e aí, como é que você tá? Posso te ajudar com alguma coisa, né? Saiba que você pode tentar de novo, se você quiser, se for da sua vontade, existe essa possibilidade, tá tudo bem, né? Tenha esse cuidado agora, enfim, dos procedimentos. Mas é uma vírgula que muda de lugar, uma entonação, você tem uma outra perspectiva, né? Olha o quanto eu considero isso como uma violência obstétrica. Se você falar assim, até final do ano eu quero te ver de novo com um novo bebê, hein? Como se fosse uma piada, né? É uma piada no momento em que Um não açougue, é engraçado, sabe? né? Não é engraçado. Né? Não entendi, André. É porque não foi com a mulher dele. Exatamente. Então, assim, uma coisa é você ainda brincar com a mulher que quer ter mais filhos e você fala assim, você brincar até o ano que vem, bebê saudável, mulher tá bem, é uma outra história. Agora, você virar para uma mulher que acabou de perder, eu já tive paciente que depois do abortamento, com um mês já estava querendo tentar de novo, entendeu? E tá tudo bem, sabe? É uma outra condição. Agora, cada caso é um caso, não dá para você colocar todo mundo numa caixa, né? Eu tive 3 perdas gestacionais e cada uma foi diferente, eu lidei com cada uma delas de formas diferentes. Então, você não sabe como, e a minha experiência ainda assim é minha. Não é porque a minha vivência foi assim que eu tenho que falar para a mulher assim, viu? Não espera um mês, não. Você tem que esperar mais tempo, porque a sua cabeça tem que estar no lugar. Às vezes ela está ótima, ela está muito melhor do que eu. Entende? Então, cada pessoa tem o seu tempo, né? O luto a gente divide em fases e não em tempo. Porque você pode sair dessa fase muito rápido, ou você pode levar anos para entrar na aceitação. Exatamente. Nossa, muito certo. E não tem certo e errado, né? Você tem o seu momento, o seu processo, né? E aí, desculpa, Elô, pode falar. Não, eu falava para fazer isso com saúde, né? Com tranquilidade, com a certeza do que você está escolhendo, né? E para fazer um enxuto agora, para a gente não acabar estendendo, como que a gente pode prevenir prematuridade? Infelizmente, para alguns casos, a gente só consegue detectar a prematuridade quando o parto prematuro realmente acontece. Então, que é o caso do colo curto, de uma incompetência estimocervical, só ele acontecendo para você ter o diagnóstico. Antes disso, não dá para saber, porque nenhum ultrassom transvaginal vai lá olhar o colo e vai falar, olha, tá amolecido, tá curto, porque isso não é relevante para aquele momento, o colo modifica na gravidez. Então, essas condições específicas, a gente só consegue saber na hora da gravidez mesmo. Então, em geral, o que a gente acaba tendo é que, às vezes, a mulher, ela passa por um primeiro parto prematuro, ou acaba passando por uma gestação em acompanhamento conservador, né, que é em repouso, para aí poder pensar na próxima gestação.
Do mesmo jeito que a gente tem placenta prévia, que é quando a placenta cola, às vezes ela cola bem no colo do útero. Então, essa mulher não vai ter um parto normal, ela não pode entrar em trabalho de parto. Então, a gente tem algumas questões que só acontecendo mesmo para saber. Sim. Agora, você teve pré-eclâmpsia, você teve diabetes gestacional nas gestações anteriores, tem histórico de infecção de urina, tem uma doença autoimune, hipotireoidismo. Ninguém liga para o hipotireoidismo, né? Às vezes a mulher está morrendo de fome, comendo tijolo, parede e tudo mais, e ninguém fez uma pesquisa de TSH, que é o hormônio da tireoide, e acontece muito hipotireoidismo gestacional. Tá? E essa vezes... é uma das coisas que a gente, como dentro da psicologia, a gente não pode receitar, assim, exames, né? Pedir exames. Mas é uma das coisas que eu falo para elas. Converse com o teu médico e pede o exame da tireoide. Daí você fala para mim na próxima sessão como é que você tá. Porque é muita alteração da tireoide e ela é muito silenciosa, né? Sim. E aí, a tireoide pode causar perda gestacional e pode causar trabalho de parto prematuro. Então, também não é só chegar e falar, você começou com a dose X sem um acompanhamento. E assim, hipotireoidismo, muita mulher tem. A gente considera uma gestação de alto risco, mas ela é bem tranquila se tiver controlada. Porque é só um remedinho, ele é pequenininho, é fácil de acompanhar, não traz tantas alterações, mas ainda assim precisa de controle. E tem muita mulher por aí que nem sabe e não detecta. E eu vou dar um exemplo. Eu tive hipotireoidismo gestacional e eu pedi para minha médica, falei, pelo amor de Deus, faz o exame, eu tô comendo muito, tipo, tá muito acima. E assim, eu não estou comendo, mas que não cabe e a fome continua, não tá normal. E aí eu fico imaginando se eu não fosse enfermeira obstetra. Será que isso ia passar batido? Entende? Então, os nossos médicos também não estão tão bem preparados assim, sabe? Às vezes eu acho que perde um pouco no feeling. Por isso, conversando com a Elo, a gente falando sobre posto de saúde, eu acho sensacional o Saúde da Família, onde o enfermeiro ele é introduzido junto, né? Porque a gente tem o feeling de perguntar, de entender absolutamente nada que a gestante fala é besteira. E eu acho também que com a enfermagem rola um clima um pouco mais informal, em que ela se sente tranquila para falar. Então, assim, coisas que ela não fala para o médico, até porque às vezes o médico usa um termo tão técnico que ela faz uma pergunta e ela faz assim, Aí ela sai e vai perguntar lá no posto, o que ele falou? Que eu não entendi, o que é isso? E tem médico também que não dá abertura, né, para perguntar. Ele fala um monte de termo técnico e tá bom, próximo. E aí, então, assim, tinha paciente que chegava às vezes no SUS e falava assim, eu tô com ardor lá na periquita. E tá tudo bem, gente, não tem um jeito, cada um chama a sua como quiser, não tem o termo, você pode falar vulva, vagina, mas cada um vai chamar. O importante é eu entender o que está acontecendo e tratar, para que não aconteça. Então, tem mulher que desenvolve vaginismo depois da gestação, porque não consegue entender a mulher, amante, mãe, é muita coisa, e aí ela não consegue voltar a ter relação sexual, e não é por obrigação, como a sociedade diz, ou nada, ela sente dor, porque ela não consegue mais... Coisas que a gente tem que entender, né, da sociedade, por exemplo, quando você fala de UTI neonatal, para não perder o caminho, a gente fala de UTI, tirar leite na UTI no banco de leite. Você para de ver a sua mama como um objeto sexual e passa a ver como alimentação. É leite, é leite, é leite. Como que eu lido com isso? Então, a gente precisa expor esses pequenos problemas que, às vezes, para outras mulheres não é nada. Mas para você, que fica toda hora fazendo massagem na mão, você tem que tirar leite, porque a minha gestação, por exemplo, foi um caos, mas a minha amamentação foi super tranquila. Eu pegava minha filha e colocava no peito. Eu fui entender o que era o problema do banco de leite quando no trabalho eu acompanhei as mulheres que eu tinha que tirar meu leite para minha filha e eu vi as mulheres do banco de leite lá. E eu vi o trabalho que elas tinham, às vezes, para tirar 5 ml, 2 ml, e a felicidade que é aquilo. Então, é comemorar cada gotinha que sai. E elas, assim, na massagem e tal, eu ficava olhando, assim,
emocionada mesmo, porque é uma rede de apoio de mães de UTI neonatal em que muitas delas seguem, assim, para a vida. Tanto que a Natália falou para mim que ela tem uma amiga que ela fez da UTI neonatal e que levou para a vida, porque é uma coisa tão, tão única, tão íntima, que infelizmente acaba que só quem passou por aquilo entende como é. E aí você consegue... como os memes da internet... A mãe, ela entende, ela só quer uma outra mãe para desabafar, né? Ela só quer uma outra mulher para poder falar. Não é nem para... eu falo isso muito para o meu marido, que também é meme, né? Que eu falo assim, às vezes eu falo para ele, eu não tô bem. Aí ele fala assim, não fica assim. Minha vontade de falar assim, pronto, melhorei. Curada. Ai, como eu tô boa. Então, não é bem isso. Claro que você tem a família e tal, mas às vezes é só ter alguém que te escute e entenda o que você está passando. E que às vezes você pode reclamar, um exemplo, eu não aguento mais vir todo dia para esse hospital, tô cansada. E tá tudo bem, porque tem hora que você não aguenta. Quem que gosta de ir em hospital? A Andréia foi minha parceira de trabalho. Então, eu e a Andréia, a gente é meio doida, a gente gosta de ir para o hospital trabalhar. Mas quando você tá doente, você gosta de ir? Eu odeio isso aqui, ó. Já tô aqui irritadíssima com a minha tala. Eu fui no médico, ele me deu bronca, porque a gente não gosta de ir para o hospital. Né? Não é um ambiente... A gente quer consertar tudo sozinha, mas... A vontade de sair, tô de férias, vou para onde? Vou conhecer os hospitais da cidade. Vou dar um rolê hospitalar, E tem, não é um ambiente confortável, né? Não é um ambiente, assim, familiar, gostoso. Você tá lá com o quartinho do teu bebê, esperando ele, as coisinhas, as roupinhas. A roupa, essa é uma das coisas que eu gosto de conversar, assim, com as minhas pacientes, porque a roupa da saída do hospital, né? Aquela roupinha toda maravilhosa, cheirosinha, cheirinho de bebê, tudo, a malinha, tudo perfeita. E aí não tem isso. E aí toda aquela expectativa, toda a ideia, né? A visualização que se tem. E essa é uma das coisas que acontece no teste positivo. A hora que se vê um teste ali às vezes, quando as pacientes falam assim, nossa, eu demorei 1 hora para eu sair do banheiro para assimilar tudo que estava acontecendo, né? Então, essa 1 hora passam muitas coisas na cabeça. Eu não fui nos meus 2 chá de bebê. Hã? Eu não fui nos meus 2 chá de bebê, eu estava internada nos 2 chá de bebê. Meus 2 chá de bebê foram frustrantes, eu estava nas 2 internadas. Eu só tenho foto. E não estava nem lá. Nada, as 2 iguaizinhas. Nos meus 2 chá de bebê, eu estava indo para os chás, eu no caminho desviei e fui para a maternidade. Ai. Que frustração, né? Foi muito frustrante, muito. É uma fase... Acabou a bateria! Ai, que pena. Mas é uma frustração mesmo. É um ciclo, é um momento. Tem mulheres que gostam, tem mulheres que não, mas é uma fase, é um processo ali em relação à chegada, um rito de passagem, né? Sim. Bom. E faz soltar. É que assim, causa certa indignação, causa certo, tipo, por que eu não posso ter isso, né? Então, uma dica que eu dou como gestante de alto risco gente, esquece um pouco de rede social. Porque vai trazer depressão, sim. Você vai ver um monte de foto de neném lindo, mamando, pleno, maravilhoso, e não é a sua realidade agora. Sim. Então, não viva isso, viva o seu momento. Você tem direito de às vezes, ficar chateada porque você queria sair da maternidade e não deu. Viver isso, coloca também sua cabecinha no lugar. Tô errada, Elô? Não, certinho. Faz colocar a cabeça no lugar. Eu gosto muito, eu sempre compartilho isso com as pacientes do tipo, faz amizade com as mães de Neo, faz amizade, procura rede mas assim, rede de apoio real, né, gente? Não a rede de apoio, cara, eu tô aqui, e não aparece. Pessoas que querem te ouvir, pessoas que se interessam pelo que está acontecendo, que podem te ajudar.
né? Isso também é importante. Pessoas que te coloquem para cima. Não porque eu acho que, assim, a realidade é importante, não é desassociar do tipo, não, o bebê tá super grave e você tá idealizando outras coisas. Vou viajar para a praia. Então, não é isso. É entender a realidade daquilo. Mas você não precisa viver o luto antes da hora. Sim. Né? Os bebês, eles aprontam muito. Eu falo que eles são pequenos milagrinhos, porque diferente de UTI adulto, que a gente sabe que é uma outra história, paciente que degringola, vai grave, difícil voltar, esses nenéns, eles têm uma garra que, assim, eles não estão bem hoje, amanhã eles estão bem, estão evoluindo, vão de alta, né? Então, é uma coisa, assim, não sei, é a graça divina, né? Como a gente fala que são os nossos anjinhos aqui na Terra, né? Eles são os anjinhos mesmo, eles se recuperam rápido, então cabe a nós o quê? Torcer para que melhore e esperar o bem, né? Com a realidade, como eu falei, um bebê de 32 semanas tem uma determinada chance, um bebê de 24 tem outra, né? Do mesmo jeito, quando a gente fala de bebê de 37, 40 semanas, também é outra questão. Mas coisas que você pode se apegar. Em focar, por exemplo, tirar leite para o seu neném. Por quê? Porque a natureza é sábia, o leite, ele modifica. O seu leite de 24 semanas não é igual ao de 28, que não é igual a 32, que não é igual a 40, que não é igual a um ano. Então, o seu leite, mas eu tirei 1 ml. Gente, um bebê de 40 semanas tem um estômago de 7 ml. Então, um bebê de 24, 1 ml é muito. Às vezes você coloca na sonda, consegue ajudar. Então, qualquer coisa que você consiga fazer, que você consiga otimizar para que o tratamento do seu bebê melhore, a gente faz. Então, eu acredito muito nisso, né, Elo? Foco nas pequenas coisas, naquilo que eu consigo controlar do meu dia a dia, naquilo que eu consigo fazer para ajudar, para que eu me sinta também mãe, para que eu me sinta, tipo, eu estou fazendo parte desse cuidado, não é só a enfermagem, não é só o médico, não é só o hospital, eu também faço parte. E eu vou falar uma coisa, eu não sei se vocês viram, tem um vídeo circulando aí hoje, que é aquele vídeo da VTube. Eu vi. É exatamente aquilo. Por mais cuidado que a gente dá, nada substitui a mãe. Então, o neném estava super cansado, ele estava gemente, que eu ouvi quando ele foi para o colo dela, e ali ele acalmou, aqueceu, porque o corpo da mulher no pós-parto aquece, ele super aquece, por isso que a mulher fica se abanando, morrendo de calor, que é da natureza, e aí conseguiu promover o aquecimento do neném, o neném ficou com ela e foi para o quarto. E era um bebê que estava indo para UTI. Então, você conversar, você falar, o toque, né, quando é permitido, toque, tudo isso, existe um livro que chama Toque Terapêutico. O toque é terapêutico, o ser humano gosta de ser tocado, né, de carinho. Então, isso já faz muita diferença, fisicamente, emocionalmente, para você e para o seu bebê. Sim, e existe, é claro, né, que cada condição, enfim, é única, mas esse processo existe de você conseguir estar ali perto, né, de você pegar o seu bebê, olha para ele, conversa, traz isso. Isso que a Vanessa está falando em relação a alinhar as expectativas, as realidades e pensar nos diminuir a culpa e trazer mais responsabilidades, né? É você associar e pensar o teu valor ali naquela hora. Porque eu vejo, assim, que existe muita culpa, né? Tipo, se eu não tivesse feito isso, meu bebê tinha durado mais, né, na gestação, ele tinha ficado mais tempo, porque eu fiz aquilo, ou porque eu tomei tal coisa, eu comi tal coisa, né? Isso acaba gerando uma agitação desnecessária. Então, quando você faz um processo de você analisar com você mesmo o que está acontecendo, a realidade, né, fazer uma sondagem mesmo no ambiente, entender, bom, agora eu tive meu bebê, agora o que eu posso fazer com ele, o que está dentro do meu alcance, como mãe, né, como mulher, o que eu posso fazer aqui? Tirar o meu leite? Tá ótimo, tá maravilhoso. É poder ficar ali com ele, tá bom também, e não precisa ser. Essa é uma ideia assim de Mulher Maravilha, de mãe que tudo sabe, de manual de instrução, mas
eu não sei, Vanessa, você trabalha com mais perto do parto do que eu. Você já viu sair algum manual de instrução junto? Agora que é mais atualizado, assim, vem um QR Code no bebê para fazer o download? Da minha filha. Estou esperando a entrega do manual. Se alguém achou por aí, me avisa que tá. Porque não existe isso, né? Não tem essa questão de, é assim ou é assado. A melhor mãe é aquela que se permite vivenciar, se permite aprender ali com a situação também, né? E não precisa nascer sabendo de tudo. Ai, meu Deus, eu vou saber o que fazer. Não é assim. É preciso que você entenda como você é. Eu acho que essa parte da inteligência emocional é a que mais eu mais gosto de trabalhar assim com a gestação e parto. De você ter compreensão do que é que você está se sentindo. Porque, eu tô triste. Tá bom que você tá, ok, mas e o que mais? Eu tô cansada, eu tô fadigada, eu tô exausta, eu tô irritada, O que é que você tá sentindo? Porque quando a gente começa a abrir esses sentimentos, a gente consegue dar um norte melhor para isso. Você tá com o teu bebê ali, prematuro, recém-nascido, e o que você está sentindo? Eu tô frustrado porque eu queria ter visto ele, eu queria ter pego ele. Ok, vamos falar com a equipe, vamos trazer isso. Às vezes você não falou, a equipe também ali no automático, enfim, muita coisa acontecendo, também acabou passando batido. Mas fala sobre isso. Eu posso ver o meu bebê? Eu posso pegar ele? Que horas que eu tenho que tirar o leite? Como é que funciona isso? Porque às vezes existem profissionais que são tipo, tó, faz e é isso. Eu tô aqui há 88 anos, é fácil falar, né? Mas e para a mãe que está chegando ali, que está vivendo toda aquela maré de coisas todas? Então é importante que a gente também aprenda a falar, aprenda a se comunicar, né? A vivenciar as coisas ali com o sentimento, mas sem a culpa, sem esse peso de, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Você fez o melhor que você pôde nas condições que você tinha. Agora que já passou as coisas, você pode pensar de um jeito diferente, porque você tem a experiência daquilo. Mas já foi, aquela escolha já foi. E agora para frente? O que a gente vai fazer com isso aqui, né? E como a Vanessa falou, essa questão da amamentação, cada ml importa, cada gotinha é uma gotinha. Então, você não precisa, nossa, estou jorrando leite. Que bom, tá bom, que bom, ótimo. Você pode doar para outras crianças, mas o seu bebê não precisa disso. Seu bebê precisa do pouco. Então, até descansar a nossa mente militante, né? A nossa mente de que assim, tem que fazer isso, tenho que fazer. Não tem que fazer nada. Você tem que sentar, respirar, analisar a situação, cuidar de você, porque um pós-parto não é uma limpeza no dente, que eu vou ali e fico 2 horas sem comer nada e depois está tudo bem de novo, não é isso, né? Um parto é um parto, existe, porque até eu pego muito na Virgínia, assim, ela me incomoda muito, sabe, Vanessa? Porque, é tudo muito lindo, eu tenho 3 filhos, uma barriga pleníssima. Aquilo me incomoda. Sim, me incomoda, porque é um malefício muito grande. Não é que você não possa ter um corpo daquele jeito, mas isso não é normal. A normalidade não é essa. Você tem todo o direito de, assim, de sair lipada, né? Lipochapada, literalmente, do parto, é um direito seu. Só que não é a realidade das outras mulheres. E você, quando posta isso, você tem uma responsabilidade. O influencer influencia. Aí fica. Eu até 4 meses tinha minha pochetinha que não me largava. Eu olhei e falei, tá bom, vai ficar. Porque não vai sair. Acho que todo mundo tem raiva dela. E eu falei, tá bom, ficar com a minha pochete ali, não vai sair, porque eu não vou, gente, eu não vou pagar o preço de ir para academia para tirar. Eu sou essa pessoa, eu não quero tirar meu pãozinho. Eu falava, vou ficar com ele. E aí eu voltei a trabalhar, voltei a fazer mais atividades por conta do trabalho, gente. Em menos de um mês eu estava com o meu corpo, assim, melhor até do que antes da gestação. Então, tem um tempo para o corpo se recuperar. E aí ela posta aquilo e as pessoas acham que vão comer ovo sem gema e vão estar chapadas no dia seguinte, entendeu? Não mostra, na verdade, ela amamentando, porque a amamentação é quem tem a principal influência no emagrecimento pós-parto,
é a amamentação e o descanso. Só que ela pode amamentar e entregar o bebê para alguém cuidar. Tem mulheres que não têm para quem entregar. Às vezes eu brinco assim que eu quero achar a mãe da minha filha. Aí eu lembro, ai, cadê a mãe da criança? Sou eu. Vai ficar comigo mesmo, né? Então, a gente não tem para quem entregar, não tem para quem delegar. E essa é a minha realidade. E tá tudo bem, eu tenho o direito também de ter um filho. Não vou ser menos mãe, do mesmo jeito que ela tem dinheiro e tem todo o direito de ter babá. Que não, o problema não é a babá, gente. Que eu sei que tem birra dela por causa da babá. Não é, o problema não é a babá. O meu problema é essa alteração de imagem corporal. Sim. Até a VTube também, Vanessa, estava tendo essa questão, assim, de querer mostrar uma realidade que não é dela. É claro, assim, que ela ficou... A gestação ali deu todo aquele boom, né? Porque ela mostrou o corpo dela, como ficou, enfim. Mas ela também teve momentos ali que ela estava querendo pregar que ela era sobrecarregada, que ela estava cansada, esgotada, com o pai presente, com o marido fazendo tudo por ela. A gente sabe que ele está presente, ele está envolvido com o processo. Sim. E ela também tem condições, né? Então, assim, ela também queria trazer essa realidade, tipo, ai, que maternidade cansada, ai, como é difícil. E isso também contamina muito. E eu sempre falo dessa versão da maternidade, porque eu sei que a versão da Virgínia, assim, tá a anos, quilômetros luz da minha realidade, né? Mas, por exemplo, assim, de trazer o... Nossa, a maternidade é realmente muito cansativa, realmente é muito desgastante, mas não é só isso, não é só essa versão, existem tantas versões. Eu sempre falo assim, né, quando alguém vem para a clínica, porque eu tenho que dormir agora, porque meu bebê, depois que nascer, eu não vou dormir mais. Eu falei, quem disse? E se você tiver um neném que só dorme? Daí fica tipo, mas é que todo mundo fala isso. Tá, mas não é a sua realidade, você nem sabe, ela nem existe, né? Então, volta para a realidade, volta para aquilo que você está vivendo naquele momento. Isso também vale para um parto prematuro. De olhar para você e pensar, tudo bem, não vai ter uma foto reborn, mas o que eu posso fazer? Existe alguma coisa que eu posso fazer? Ou vamos tentar, né? Vamos trazer aqui. Eu vou marcar para depois, então quando meu bebê se desenvolver um pouquinho mais, não vai ser agora. Ok, lido com a minha frustração, mas eu busco uma outra possibilidade, né? É claro que, assim, falar é muito fácil, na prática existe muitos sentimentos envolvidos, mas a gente precisa de escolhas. Toda a nossa vida se faz das escolhas, a gente vai ter que escolher um ou outro. E aí? Eu sempre brinco e falo assim, né? O parto dói, mas o sofrimento é opcional. E aí? O que você escolhe, né? Exatamente. E eu acho assim que, para mim, para a gente fechar e tal, Novembro Roxo é símbolo, gente, de amor. Não tem como eu falar de outra coisa, sabe? É resistência, é amor. Então, é um momento extremamente difícil. A gente tem que... Eu não gosto de polarizar. Então, assim, não é romantizando. É maravilhoso, anjinhos lindos que Deus mandou do céu para cá. Mas não precisa ser o inferno, sabe? Não é o paraíso, mas também não é o inferno. Existe um meio termo para aquilo, né? Como a gente comentou no começo, é uma gangorra, hoje não tá legal, amanhã sim. E aí eu tenho o direito de escolher em que momento eu quero viver. Eu quero escolher estar sempre pensando pelo lado negativo da coisa, ou eu prefiro olhar pelo outro lado, né? Então, meu bebê hoje melhorou, meu bebê hoje aceitou a sonda, né? Hoje ele saiu do tubo e está se adaptando bem. Então, tá na incubadora, tá cheio de monitor, tá ali, mas existe melhoras. Tá avançando. Exato, eu posso lidar com isso. Então, é resiliência, resistência, amor. Porque eu acredito muito que a fé que você coloca no seu bebê, fé, quando eu digo, gente, é a esperança, não é a devoção divina, mas a fé que você imputa na criança, do tipo, eu acredito em você, eu acredito que você é capaz, eu tenho fé que os nossos pensamentos movem. Então, olha, eu acredito que você é capaz de sobreviver, você é forte, você vai sobreviver. É muito melhor a gente pensar dessa forma do que a gente pensar pelo outro lado. Ai, meu Deus, vai dar tudo errado dessa vez, porque, olha, não foi. Né? Aí eu acho que a gente escolhe o caminho do sofrimento. Sim. Porque pegar o chicote e ficar batendo, né? Porque tudo é comigo. Eu digo que você é jovem, a Thaís deve ser também, eu não sou muito jovem, então eu falo que tem aquela hiena
que na verdade é desenho dos meus pais, né? Não é nem meu, gente. Mas aquela hiena que fica, ó dia, ó céu, ó azar. Você pode viver como uma hiena, só reclamando, ou você pode fazer alguma coisa para mudar, sabe? Pensar e olhar, olha, meu neném é lindo, sabe? Ah, ele é magrinho, não é o bebê gordinho, porque bebê prematuro a gente sabe que é magrinho, tal, mas Fofinho. você fala, tá, mas é o meu magrinho. Ai, olha, a pele tá crescendo, a unha tá formando, tá criando cabelo. A gente pode escolher, né, entre... Tem pessoas que não conseguiram ver isso porque tá dentro da barriga, você tá presenciando isso fora. E aí eu vi, eu não lembro de quem foi, uma moça que fez toda essa evolução da criança. Ela falou assim, eu não tinha um ultrassom, então eu presenciei você na vida real. Isso foi muito legal, porque foi uma escolha dela. Olhar e ver o bebê bem prematurinho, acho que era 25 semanas, mas teve toda uma evolução legal, e ela escolheu pensar por esse lado. Então, é trabalhar com as realidades que a gente tem, entender o caso, mas tentar sempre pensar pelo melhor lado, né? Sim. E se acontecer o que a gente não quer, se acontecer o pior, é aprender a lidar com o luto. E aí, cada um vai viver o seu. Não tem uma regra, não tem nada que eu venha aqui falar, olha, vai fazer assim, assim, assim e vai dar certo. Porque cada um vai viver a sua perda de cada forma. A gente fala que cada gestação é uma gestação. Então, já não tem uma regra para cada bebê que nasce, não tem uma regra para cada gravidez. Quanto mais uma regra para cada luto, né? A gente sabe que ele faz parte, que não é o natural da vida, mas espera. E aí, o que eu desejo para vocês é muito amor, é muita resiliência, é muita resistência para esse período, força. Eu acho que mães de Neo, bebês Neo, vocês mostram, eu acho que o melhor que a humanidade tem para oferecer. Eu acho que essa é a melhor imagem que eu consigo ter e visualizar, porque é rede de apoio, é resistência, e o bebezinho é uma inocência, né? É a esperança do mundo mesmo, os nenenzinhos. Então, sou apaixonada por vocês. Que delícia, que gostoso. Eu acho que a parte mais gostosa, assim, é a gente falar com profissionais que realmente amam estar aqui, amam fazer esse trabalho, amam humanamente falar sobre isso. Porque a gente fala assim, né? Eu acho até engraçado. Ah, o parto humanizado. Não sabe nem o que que é isso, né? Não sabe nem o que que é olhar humano com essa empatia, com essa sensibilidade, esse toque, né? E é muito importante. E espero, Vanessa, que a gente possa fazer outras campanhas juntas, né? Porque foi muito gostoso. Adorei também. É muito bom falar, trazer mais informações, poder levar mais conhecimento, né? Não ficar fechada aqui na clínica, falando só com os meus pacientes, porque hoje isso é muito reducionista. A gente precisa alcançar outros lugares, ocupar novos espaços e trazer, já que a gente tem uma geração de pessoas tecnológicas, né, no mundo, trazer essas informações corretas, porque tem muito achismo ainda. Nunca vou esquecer o dia que eu fui fazer uma consultoria, uma orientação e amamentação, e eu cheguei lá, a mãe estava jogando leite fora, porque daí esse aqui tem que jogar no ralo, porque daí é água corrente para vir mais leite. Esse aqui tem que jogar onde nasce o sol, para daí produzir mais leite. Aí a mulher, com 3 dias de parida, com os peitos desse tamanho, Nossa. estourando ali para nada, com o estômago pequeniníssimo, minúsculo, que não mamava nada daquilo. Então, assim, isso existe, isso sempre vai existir, são crenças, enfim, mas quando a gente começa a adaptar, olhar, pensar até onde vai você, até que ponto vai, enfim, traz mais consciência, a gente vai mudando o mundo, né? Então, fisicamente com a Vanessa aqui, emocionalmente comigo, a gente construindo coisas novas, né? Vanessa, para a gente encerrar, deixa teu contato, depois eu deixo o meu. Tá ok. Teu acompanhamento também, né? Sim. Eu tenho um acompanhamento online, então eu sou enfermeira, como eu falei no comecinho, especialista em alto risco, e eu não consigo acompanhar todos os partos, mas eu faço acompanhamento online em todo o Brasil, e aí a gente faz um acompanhamento desde pré-natal, justamente para que a mulher entenda
como que é a gestação dela, o que está acontecendo. Então, ele é personalizado, no caso, com as patologias, ele é gravado e fica disponível. E aí, no final, a gente tem um SOS, depois que o neném nasce, para a gente abordar aquilo que ficou faltando, tá? O meu Instagram é @vanessa.gestacão, né, sem o tio, gestacão alto risco. E aí lá eu tô em processos de atualização, mas lá vai ter bastante informação sobre isso, traz meus parceiros, a Elo é minha parceira, então a gente traz alguns conteúdos para divulgar o nosso trabalho, e eu espero que esse conteúdo que a gente gravou hoje, impacte você, melhore a sua vida, porque nessa rede que a gente tem aí de mundo, hoje em dia, pelo menos a informação pode se tornar acessível às pessoas. É isso que eu acredito e é isso com que eu trabalho. Sim. Ai, que delícia, que gostoso. A Vanessa é maravilhosa. E, nossa, foi muito bom te conhecer, Vanessa. Nossa, muito, muito bom ter pessoas assim, né? E pessoas que entendem, que têm a prática, que têm esse olhar humanizado. É maravilhoso. Bom, e meu Instagram é @gestando sem medo. Eu trabalho nessa área, assim como a Vanessa, mas na parte emocional da coisa toda, né? Preparo uma mulher para vivenciar o parto, vivenciar a chegada do bebê sem medo, não porque é um desconhecido, né? Mas para ter um parto mais tranquilo emocionalmente, né? Mais seguro emocionalmente. Então, @gestando sem medo, sou psicóloga materna, né? E é um prazer estar aqui. Foi incrível o nosso encontro. Como eu falei, eu espero que a gente possa fazer outras campanhas juntas também, Vanessa, porque ó, ganhou meu coração. Maravilha, espero que as pessoas que assistiram possam compartilhar, possam curtir, eu gosto, gente, de informação compartilhada, a gente não divide, a gente multiplica informação. Então, passem isso adiante, indiferente de ser com a gente, ser falado, só passe adiante. Informação precisa ser compartilhada, como você falou, Elo. A gente precisa passar essas coisas para o mundo, né? Com certeza. Bom, obrigada, Thaís, por você estar aqui com a gente, ficou aqui, conversou bastante com a gente. Que bom. E o Wesley está aqui também, né? O Wesley é meu... da psicologia, eu falo que é meu calouro, né? Tá aqui, não, nem é calouro, mas Obrigada. Da psicologia. Obrigada por estar aqui, Andréa, que saiu, né? Então, obrigada também por estar aqui com a gente. E quem estiver assistindo aí no YouTube, se tiver alguma dúvida, manda para a gente. Vai ser um prazer responder vocês. A gente está aqui de coração aberto. E o Wesley acho que levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Wesley? Ou só dá um oi? Então, boa noite. Tá sendo minha voz? Tá sendo minha voz, normal? Tá, estamos te ouvindo. Então, boa noite a vocês, meninas, enfim, quem está acompanhando. A Elu me conhece, né, porque eu estou atualmente no sexto período, já estou me perdendo, já estou no quarto ano, já estou me perdendo a psicologia. Enfim, eu queria dar o meu relato aqui, que é muito importante essa fala, dentro da área de enfermagem, se eu não me engano, a Vanessa né? E da área da psicologia, da Elu. E como algo de vivenciado por mim, na verdade não exatamente mais por mim, mas por meus pais. Eu nasci de 5 meses e meio, né? Então eu não sou um bebê prematuro que passou por tudo, o procedimento, todo o processo, né? E que, enfim, muita coisa aconteceu, muita coisa se vivenciou durante o meu período do meu nascimento. Então eu queria deixar registrado a importância do trabalho tanto da enfermagem, que a Vanessa trabalha ali no acompanhamento das mães, dos pais, enfim, e da Elo nesse acompanhamento psicológico, que é muito importante, uma base para estruturar a pessoa nesse período tão turbulento, enfim, que tem muitas adversidades desde o nascimento até o restante da nascimento do bebê, enfim. Nossa, que legal. Bom, obrigada, Wesley. Eu falo que, assim, eu sou pioneira aqui, assim, porque a gente tem psicólogas maternas infantil, que atendem a mãe mais velha, mãe com criança já. E dentro da gestação, eu conheço pouquíssimas profissionais dentro dessa área. E esses dias uma menina veio e falou assim, nossa, Elo, eu amo seus conteúdos, psicóloga, né? Ai, eu amo que você posta, eu adoro essa área. Eu quero também. Eu falei, mas vai, trabalha com isso. Eu não tenho ciúme de falar assim, não, a psicologia perinatal é minha.
Wesley, nunca trabalhe na psicologia perinatal, que essa área é minha. Não, a gente precisa de apoio. Olha, por exemplo, se o Wesley, que geralmente homens têm mais esse vínculo, né? O Wesley começa a atender dentro da área perinatal os pais, os homens. Sim. Gente, isso é uma área assim, ó, meu Deus, a gente precisa disso dentro da psicologia, dentro dessa questão assim emocional da gestação, do parto recente, do pós-parto recente ali, a gente não tem, a gente precisa disso. E eu acho lindo, eu fico toda emocionada quando vem alguém e fala assim, nossa, Elô, você me inspira a estudar isso também, porque dentro da faculdade foram 4 aulas que não me formaram em porcaria nenhuma dentro da psicologia perinatal, né? Então, saber que ensinar outras pessoas que existe essa área, que a gente pode estar lá dentro, é tão bom, tão bom. Que bom que você está aqui, que bom, Wesley. Já vai sair formado, já com um olhar mais para frente, mais aberto em relação à saúde da gestação, né? Porque é o primeiro ponto, né? Quer falar? Pode falar. Sim, eu só ia complementar que mesmo que eu não vá exatamente para a área da questão da gestação, questão perinatal, enfim, pode vir por estar graduando dentro da psicologia várias situações, incluindo esta. Então, eu digo que situações, então, acontecimentos, fenômenos, então, vão acontecer na vida da pessoa, mesmo numa área clínica, numa área da saúde, enfim, onde for atuar. Quanto mais conhecimento é válido, né? E isso é uma coisa que me toca por uma questão pessoal mesmo, né? Que eu vivi, que não sou consciente da que eu vivi, mas que meus pais viveram, né? Então, eu acho muito legal a iniciativa de vocês, meninos. Legal. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Bom, as meninas querem falar mais alguma coisa? Thaís, a Andréia que voltou agora. Tinha acabado a bateria do meu celular. A gente percebeu, pode ficar tranquila. Ai, que eu falei, nossa, eu estava falando quando eu vi. Não, mas depois a gente vai deixar no YouTube. Qualquer coisa a Vanessa manda para você. Tá bom. Vocês Obrigada, querem meninas. Deus alguma abençoe. então tá bom. Então, um beijo, uma boa noite para vocês, bom restinho de feriado e bom resto de semana também. Obrigada, viu? Obrigada por estarem aqui. Obrigada por estarem aqui, por participar com a gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau.